Era já madrugada em Lisboa, quando o silêncio da cidade parecia pesar sobre as paredes do prédio. Rafael não esperava visitas, muito menos naquela hora improvável, e por isso o som decidido das batidas à porta deixou-o num estado de alerta que não sabia explicar. Do outro lado estava Lucas, o vizinho que tantas vezes lhe surgira como companhia ocasional, presença leve e descontraída, alguém de quem nunca suspeitara carregar um peso tão intenso dentro de si. Entrou sem pedir, como se não houvesse tempo para formalidades, e os olhos que trazia eram diferentes de todos os outros encontros. Havia urgência, mas também receio, um misto de coragem e medo prestes a rebentar. Rafael ficou de pé, ainda com o telemóvel na mão, como se o aparelho pudesse oferecer algum tipo de defesa contra o inesperado. Nunca recebera mensagens de Lucas a essas horas, muito menos visitas. Conheciam-se havia meses, dividindo corredores, trocando piadas rápidas, cervejas ao fim de alguns jogos, nada que rompesse os limites claros da amizade de vizinhança. Mas agora, no olhar fixo de Lucas, Rafael percebeu que algo estava prestes a atravessar uma linha invisível. Não consegui dormir, confessou Lucas, sem rodeios. A frase, por si só banal, trazia no tom uma gravidade que não podia ser ignorada. Não havia drama de portas trancadas, nem pedidos de ajuda prática. O que o trouxera ali era algo muito mais difícil de formular. A pausa que se seguiu não foi mero silêncio, era a respiração de quem procura coragem para dizer em voz alta aquilo que vinha escondendo até então. Quando finalmente falou, as palavras surgiram entrecortadas, mas carregadas de sinceridade. Desde há algum tempo, sentia que a amizade com Rafael já não cabia no espaço em que a tentava aprisionar. Era mais, era diferente, era algo que o assustava e, ao mesmo tempo, o fazia sentir-se vivo. O coração de Rafael acelerou de forma involuntária. Não era a primeira vez que alguém lhe dizia algo semelhante. E essa memória era precisamente o que o travava. Demasiadas vezes fora colocado na posição de teste, de experiência passageira para quem, depois de um curto entusiasmo, voltava ao caminho de sempre, deixando-o com o vazio de ser apenas uma etapa descartável. O receio atravessou-o como uma lâmina fria. Estaria Lucas a repetir o mesmo padrão? Seria ele apenas um objeto de curiosidade, uma fase transitória numa vida até então construída noutro registro? Lucas, talvez percebendo a resistência no silêncio de Rafael, insistiu sem forçar. Explicou que não procurava um capricho momentâneo. As conversas casuais, as frases aparentemente soltas, as atenções discretas de Rafael tinham-lhe ficado na memória como sinais de algo impossível de ignorar. Não se tratava de uma revelação impetuosa, mas de uma acumulação de percepções que agora explodiam na forma de uma verdade incontornável. Era como se cada gesto, cada palavra partilhada nos últimos meses tivesse construído, peça a peça, uma parede contra a qual já não podia lutar. Rafael escutava, dividido. Parte dele queria recuar imediatamente, fechar a porta, preservar a tranquilidade da amizade e evitar feridas futuras. Outra parte, porém, sentia a intensidade crua daquele momento, uma espécie de choque elétrico que o mantinha preso ao chão, incapaz de romper o fio invisível que agora os unia. O ar parecia pesado, como se a sala se tivesse transformado num espaço carregado de tensão, onde cada respiração podia alterar o destino dos dois. Não sei o que isto significa a longo prazo, admitiu Lucas, com voz firme mas vulnerável. Só sei que não quero esconder de mim próprio aquilo que sinto quando estou contigo. A frase, simples mas arriscada, caiu como um desafio. Rafael sentiu-se provocado a escolher, acreditar ou proteger-se. Lembrava-se das vezes em que a promessa inicial de sinceridade de outros acabara por se revelar frágil. E, no entanto, havia algo diferente ali. Não eram palavras lançadas ao acaso, havia nelas a força de quem estava disposto a enfrentar consequências. O silêncio prolongou-se, mas não era vazio. Era um campo de batalha invisível entre a desconfiança e a esperança. Rafael percebeu que, qualquer que fosse a decisão, nada voltaria ao mesmo ponto. Havia um abismo prestes a ser atravessado. A dúvida corroía-o. Deveria arriscar a ser ferido novamente, ou permitir-se acreditar que talvez, desta vez, fosse real? Lucas não pediu resposta imediata. Limitou-se a permanecer ali, a encarar Rafael com uma seriedade rara, quase desarmante. O gesto não era de quem esperava conquistas rápidas, mas de quem se expunha sem reservas, pronto para aceitar até mesmo a rejeição. Essa coragem silenciosa era, por si só, uma provocação. Rafael respirou fundo. O medo continuava a sussurrar-lhe ao ouvido, lembrando-lhe todas as mágoas passadas. Mas havia também o reconhecimento de que estava diante de alguém que não recuava, que escolhera a madrugada, a hora mais vulnerável, para expor a sua verdade. E isso não se fazia sem risco. Era, sem dúvida, uma confissão que podia transformar-se em ruína, ou em revelação. Naquela noite, o corredor estreito do prédio deixou de ser apenas o espaço físico que partilhavam. Tornou-se fronteira, linha de fogo, ponto de partida de algo que nenhum deles sabia nomear, mas que ambos sentiam ser impossível de ignorar. Lisboa parecia a mesma, com o trânsito habitual, cafés cheios de conversas banais e vizinhos apressados entre compromissos. Mas para Rafael e Lucas, a cidade tornara-se um palco onde cada passo era observado com mais atenção do que desejavam. No início, os encontros tinham sido discretos, marcados pela simplicidade de uma cerveja partilhada, uma conversa prolongada num banco de jardim, um passeio sem destino. Pequenos momentos que, para quem olhava de fora, não passavam de gestos comuns entre amigos. Contudo, a repetição, a intensidade dos olhares trocados e a constância daquela proximidade começaram a levantar sobrancelhas. Foi primeiro no elevador do prédio,
quando um vizinho, com um sorriso enviesado, comentou de forma aparentemente inocente que os via sempre juntos, como se não se separassem por nada. A frase ficou suspensa, mais pesada do que o tom descontraído deixava adivinhar. No hospital, onde Lucas trabalhava, as coisas tornaram-se ainda mais subtis, por isso mesmo, mais corrosivas. Colegas que antes partilhavam brincadeiras ligeiras começaram a medir as palavras. Um deles insinuou, em plena pausa de café, que o tinha visto no sábado à tarde num café de bairro acompanhado por Rafael. Boa companhia, ai, disse, com uma sobrancelha erguida e um tom que parecia mais pergunta do que elogio. Lucas tentou sorrir, mas por dentro sentiu a garganta fechar. Nunca tinha precisado de responder a este tipo de atenção, nunca tivera de colocar em causa a imagem segura e previsível que o mundo tinha dele. Agora, cada comentário parecia um convite implícito a justificar-se. Rafael, por seu lado, no estúdio de design, notava os olhares demorados quando recebia mensagens de Lucas a meio da tarde. Uma colega, próxima mas curiosa, atirou-lhe uma frase solta: Lisboa é pequena, sabes como as notícias correm rápido. O sorriso que acompanhava a observação não trazia malícia explícita, mas o subtexto era claro como água. Rafael sempre fora discreto, habituado a proteger a sua vida privada, e agora percebia que começavam a escrever narrativas sobre ele sem que tivesse qualquer controlo. As redes sociais amplificaram o efeito como fogo em palha seca. Uma simples fotografia tirada durante um jantar de amigos, em que apareciam lado a lado, desencadeou uma onda de comentários aparentemente inofensivos. Que dupla inseparável, escreveu alguém. Outro respondeu com um emoji sugestivo, e logo uma terceira pessoa enviou uma mensagem privada a Rafael a aconselhar cuidado, porque há quem não aceite bem esse tipo de coisa. Lucas, ao descobrir esses comentários, tentou reagir com calma. Disse que não deviam explicações a ninguém, que as pessoas sempre inventam histórias quando não têm melhor com que se ocupar. Mas Rafael percebeu-lhe a mudança. O riso fácil desaparecia em certos lugares, os gestos espontâneos tornavam-se mais contidos, e havia uma cautela invisível no modo como se movia ao lado dele. Era uma alteração subtil, mas dolorosa. Não era o comportamento de alguém arrependido, e sim de quem começava a sentir o peso esmagador do julgamento alheio. Lucas nunca antes tivera de enfrentar a própria identidade em confronto direto com a sociedade. Até então, a vida tinha-lhe parecido linear, construída sobre certezas que ninguém punha em causa. Agora, pela primeira vez, percebia que cada passo dado ao lado de Rafael era uma afirmação pública que não podia controlar. Essa descoberta era como uma espada suspensa sobre a sua cabeça, capaz de cair a qualquer momento. Rafael via, com olhos atentos, esse desconforto. Perguntava-se em silêncio se não estariam a avançar depressa demais, não pela intensidade do que sentiam, mas pela facilidade com que o mundo exterior encontrava formas de interferir. A cada novo comentário ou olhar prolongado, parecia que o espaço privado se desmoronava. A história que era apenas deles transformava-se lentamente em espetáculo público, e ambos se viam forçados a recalcular gestos, palavras e até silêncios. O que antes era naturalidade passou a ser cálculo. Até onde podiam rir, até que ponto podiam estar lado a lado sem atrair demasiado ruído. A tensão crescia como uma corrente invisível. Lucas oscilava entre a vontade de afirmar sem desculpas e o medo de que essa afirmação lhe custasse a tranquilidade profissional e familiar. Rafael, mais experiente nesse terreno, tentava não pressionar, mas sabia que o silêncio também podia ser uma prisão. O equilíbrio frágil entre os dois tornava-se um jogo de sobrevivência diária, um exercício constante de ler os sinais do outro para não ultrapassar limites. E, no entanto, por mais que tentassem proteger o que tinham, a verdade é que cada olhar suspeito, cada frase insinuada, cada comentário em redes sociais aumentava a chama invisível da intriga. Não havia discussões violentas, não havia confrontos diretos, mas o desgaste acumulava-se. Era como se estivessem sempre à beira de um precipício, prestes a cair, sem saber se o próximo passo os faria voar ou despedaçar. Lisboa, antes refúgio, transformava-se num espelho inclemente, refletindo a exposição que ambos temiam, ao mesmo tempo, a provocação que os mantinha ligados. O afastamento não começou com um corte abrupto, mas com pequenas fissuras quase imperceptíveis que, dia após dia, se foram acumulando até se tornarem impossíveis de ignorar. Lucas, que antes procurava qualquer desculpa para enviar uma mensagem ou combinar um encontro rápido, passou a responder com atrasos longos, justificando-se com turnos no hospital, relatórios que precisava de concluir ou simplesmente cansaço. Rafael, conhecedor dos sinais, reconheceu imediatamente o padrão. Era o reflexo de alguém a tentar reorganizar sentimentos enquanto disfarçava a confusão com desculpas plausíveis. Não havia zangas, não havia discussões declaradas, mas sim um silêncio que crescia entre eles como uma sombra que se estendia a cada dia. No início, Rafael tentou acreditar nas explicações. O trabalho de Lucas era realmente exigente, as noites no hospital prolongavam-se, os turnos irregulares roubavam-lhe energia. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais, algo que não se encaixava no ritmo que conhecia. Não era apenas a ausência física, era o modo como a espontaneidade desaparecia. Quando finalmente se encontravam, Lucas falava de assuntos neutros, como se tivesse medo de reabrir qualquer ferida invisível. A conversa, antes fluida e envolvente, transformara-se em frases medidas, cuidadosamente escolhidas para não revelar mais do que o necessário. Rafael escutava, mas por dentro sentia o silêncio escondido em cada palavra contida. O peso da espera começou a corroer-lhe a paciência. Cada vibração do telemóvel trazia-lhe uma esperança involuntária, seguida quase sempre de frustração quando a notificação não era de Lucas.
Era como viver em suspenso, numa corda bamba onde não se sabia se o próximo passo conduziria a uma reaproximação ou a um afastamento definitivo. Ainda assim, resistiu ao impulso de pressionar. Já tinha vivido situações em que exigir respostas rápidas só servira para empurrar o outro ainda mais para longe. Desta vez decidiu agir de outra forma. Em vez de se perder no vazio da espera, começou a recuperar fragmentos de si próprio que tinham ficado esquecidos no turbilhão dos últimos meses. Voltou a aceitar convites de amigos, retomou projetos que tinha deixado em pausa, mergulhou em trabalhos paralelos de design que lhe exigiam concentração e criatividade. Era um esforço consciente, quase disciplinado, para não se deixar aprisionar pela ausência de Lucas. Mas, mesmo entre risos partilhados com amigos e noites passadas a desenhar, havia sempre aquele espaço vazio, uma ausência que se fazia sentir em cada detalhe. O silêncio de Lucas tornara-se uma presença constante, uma provocação involuntária que o obrigava a lidar com os próprios medos. Estaria a repetir-se a história de outras vezes, em que acabara por ser usado como experiência temporária. Lucas, por sua vez, mantinha-se numa zona ambígua. Não desaparecera por completo, enviava mensagens ocasionais, comentava algo do cotidiano, mas sempre de forma breve, sem planos para o futuro. Era como se estivesse a testar a própria resistência, a perceber até onde conseguia ir sem enfrentar diretamente o que sentia. Rafael interpretava esse comportamento com uma mistura de compreensão e dor. Entendia que Lucas precisava de tempo, mas não podia ignorar o desgaste que a indecisão lhe provocava. As noites tornaram-se particularmente desafiantes. Rafael deitava-se com a sensação de que o dia tinha ficado incompleto, como se uma parte essencial da sua vida permanecesse em suspenso. Perguntava-se quantas vezes mais estaria disposto a viver nesse limbo. O dilema era constante: arriscar pressionar e perder, ou aceitar o afastamento silencioso e continuar a sofrer em silêncio. O que o mantinha firme era a consciência de que não podia sacrificar a sua própria estabilidade emocional em nome de uma espera indefinida. Com o passar das semanas, Rafael começou a sentir uma mudança subtil dentro de si. Já não se deixava dominar pela urgência de uma resposta imediata. Descobriu uma nova forma de resistência. O silêncio podia ser doloroso, mas também podia ser espaço de reconstrução. Percebeu que, se Lucas decidisse regressar, teria de ser por escolha própria, não por insistência ou culpa. E se não regressasse, teria de estar preparado para seguir em frente com dignidade. Lucas, no entanto, não era indiferente ao impacto do seu afastamento. Por detrás das desculpas de trabalho e das mensagens apressadas, travava uma luta silenciosa contra o medo do julgamento externo. A pressão acumulada nos últimos meses tinha-lhe roubado a leveza e agora cada gesto parecia um risco. Estava dividido entre o desejo de assumir a verdade e o receio de perder tudo o que conhecia. O resultado era esse afastamento gradual, uma tentativa de ganhar fogo sem cortar o fio que ainda o ligava a Rafael. Esse fio, embora frágil, mantinha a ligação entre os dois. Rafael sabia disso. Em vez de o puxar com força, deixou esticar ao ritmo do outro. A provocação maior era exatamente essa: aceitar viver na incerteza, resistir ao impulso de exigir garantias, ao mesmo tempo, não perder de vista a própria identidade. Era um jogo perigoso, uma dança silenciosa entre o desejo de proximidade e a necessidade de proteger-se. No fundo, ambos sabiam que a distância não era apenas ausência física. Era uma prova, um teste de resistência que obrigava cada um a olhar-se ao espelho e a decidir até onde estava disposto a ir. Para Rafael, era a oportunidade de reencontrar a força dentro de si. Para Lucas, era o confronto inevitável com a sua própria verdade. A cidade continuava igual, mas entre eles erguia-se uma muralha invisível que só poderia ser derrubada quando a hesitação deixasse de ser mais forte do que a coragem. Até lá, viviam suspensos nesse espaço de silêncio, onde cada palavra não dita pesava mais do que qualquer discurso. Lucas reapareceu numa tarde inesperada, sem aviso prévio, batendo à porta de Rafael com a serenidade de quem carrega uma decisão já maturada, mas sem a arrogância de quem pensa ter todas as respostas. O som seco das batidas ecoou de forma estranha, quase solene, e Rafael demorou segundos a abrir, como se o simples ato de rodar a maçaneta fosse escolher entre dois futuros possíveis. Do outro lado encontrou Lucas, não com a leveza descontraída de antes, mas com uma expressão contida, firme, marcada por uma sinceridade que dispensava ornamentos. Não veio com discursos preparados, nem com promessas fáceis de um recomeço. Limitou-se a dizer, com poucas palavras: precisei afastar-me para perceber até onde conseguia ir. A distância foi a única maneira de não me perder no ruído dos outros. Mas já não quero viver a esconder-me, nem de ti, nem de mim. As frases curtas, mas carregadas de peso, atingiram Rafael de imediato. O coração reagiu primeiro, com a aceleração inevitável de quem reencontra aquilo que desejava, mas o pensamento manteve-se lúcido. Recordou cada noite em que o silêncio pesara mais do que devia, cada esforço que fizera para não transformar a espera numa rotina sufocante. Entendeu, naquele instante, que o que Lucas trazia não era um pedido de desculpa embrulhado em promessas frágeis, mas uma verdade nua, difícil de sustentar e por isso mesmo inegável. Rafael escutou em silêncio, deixando que as palavras se instalassem no ar. Não havia necessidade de interromper. O discurso de Lucas não era uma confissão impulsiva, mas a conclusão de um processo interno. Lucas explicou que o afastamento não fora desprezo, nem desinteresse, mas o único meio que encontrou para enfrentar os medos que carregava.
Falou do hospital, onde deixou de justificar a vida privada sempre que surgiam insinuações. Falou da família, onde aprendeu a recusar conversas que só serviam para medir o que deveria sentir. Disse que queria continuar esse processo, com ou sem uma relação, porque já não suportava a ideia de moldar-se a expectativas alheias. Rafael absorvia cada palavra com atenção, mas sabia que precisava de responder com a mesma clareza. Não podia deixar que o reencontro fosse apenas um alívio momentâneo, incapaz de sustentar-se no tempo. Inspirou fundo, e sem dramatismos, disse: agradeço a tua honestidade. Mas preciso de ser igualmente honesto contigo. O afastamento devolveu-me uma parte de mim que estava suspensa. Não quero apagar o que sentimos, não nego o carinho, mas também não aceito construir algo em cima de metades. Amor sem aceitação própria não resiste. A declaração caiu como uma linha traçada no chão, uma fronteira inegociável. Não era um ultimato, mas um aviso sereno. Não se podia caminhar juntos enquanto Lucas ainda dependesse da aprovação externa para existir por inteiro. Lucas ouviu sem tentar contrariar. Assentiu, reconhecendo a verdade naquela exigência. Confessou que o medo de desapontar amigos e família ainda o perseguia, que ainda sentia a tentação de recuar quando o peso social se tornava demasiado. Mas acrescentou que já não queria enganar-se, que preferia enfrentar a dor da lentidão a viver escondido. O silêncio que se seguiu não foi vazio, mas denso de significados. Ambos sabiam que aquele momento não trazia respostas fáceis. Era, ao contrário, o ponto em que a história podia bifurcar-se, ou aceitavam a dureza da verdade e caminhavam com ela, ou voltavam a cair na armadilha de promessas apressadas. Rafael manteve-se firme, sem ceder à tentação de suavizar a realidade. Disse apenas que não queria repetir movimentos que os desgastassem outra vez. Se houvesse futuro, seria construído com clareza, não com ilusões. Lucas respirou fundo, como quem aceita o peso de uma decisão ainda inacabada. Não pediu garantias, não prometeu datas, não traçou planos dourados. Limitou-se a afirmar que estava disposto a continuar a mudança, mesmo que isso significasse perder a velocidade que o coração desejava. Rafael reconheceu nesse gesto uma coragem rara. Admitir que a transformação não é instantânea, que a verdade custa, mas é o único caminho possível. Naquele reencontro, não houve abraços dramáticos nem reconciliações teatrais. Houve, sim, a consciência de que a sinceridade era a única forma de não repetir a indecisão que os magoara. Rafael sentiu a provocação implícita. Estaria disposto a esperar até que Lucas se encontrasse por inteiro? A resposta não veio naquele momento. O que ficou foi uma tensão viva, uma corda esticada entre a esperança e o receio, pronta a arrebentar ou a sustentar uma travessia longa. A tarde avançava lentamente, e a luz que entrava pela janela parecia carregar o mesmo peso da conversa, clara, mas dura, sem lugar para sombras cômodas. Quando Lucas se despediu, não houve promessas de talvez daqui a uns meses. Houve apenas a aceitação de que o processo continuaria em paz, cada um no seu ritmo, cada um a enfrentar os próprios fantasmas. A provocação final ficou suspensa no ar. Se um dia se voltassem a encontrar no mesmo ponto, seria por escolha clara, não por dívida antiga. Lisboa amanheceu igual, mas dentro deles a cidade tinha mudado de lugar. Depois do reencontro, não houve promessas nem prazos, e essa ausência de calendário tornou-se a medida mais honesta do que ainda podiam oferecer um ao outro. Concordaram em caminhar com calma, não lado a lado, não ainda, e essa decisão, aparentemente simples, tinha o peso de uma ruptura feita com respeito. Rafael sentiu, pela primeira vez em semanas, que podia respirar sem pedir licença ao silêncio. O telemóvel já não era uma sentença suspensa. Passou dias sem o vigiar, como quem decide confiar na própria pele. Retomou rotinas com uma gravidade serena, aceitou um projeto exigente, fez pequenas viagens dentro da cidade como se Lisboa fosse nova, reencontrou amigos sem transformar cada conversa num relatório sobre Lucas. Havia nele uma disciplina suave, uma precisão que não era frieza, mas cuidado. Cuidava do sono, do trabalho, do humor, como quem atarraxa de novo os parafusos que o mantêm inteiro. Lucas, por seu lado, começou a cumprir, sem alarde, o que tinha dito. Deixou de evitar certos cafés por medo de ser visto, não respondeu a insinuações com justificações nervosas, e quando alguém no hospital tentou medir-lhe a vida num comentário enviesado, devolveu apenas um está tudo bem que não pedia aprovação nem pedia desculpa. Com a família, não procurou convencer ninguém, limitou-se a não negociar o próprio nome. Descobriu que a coragem não é um grito, mas um hábito, repetir a verdade com calma até o corpo deixar de tremer. Houve momentos difíceis, um amigo de longa data afastou-se, outro revelou-se inesperadamente leal, e nesse atrito o medo deixou de ser patrão.
Ainda havia dúvidas, sim, mas deixaram de ser uma sentença, tornaram-se matéria de trabalho. O caminho de Rafael não foi um desligar de afetos, mas um endireitar de espinha. Houve noites em que a memória de Lucas lhe voltou com a precisão de um cheiro conhecido, e nessas noites não dramatizou, reconheceu a falta, deu-lhe um lugar e regressou ao que tinha de fazer. Ao estúdio chegou uma encomenda que pedia rigor e intuição, e ele mergulhou nela como quem reorganiza a casa depois de uma tempestade. O que o surpreendia era a paz, não uma alegria leve, mas uma estabilidade que dizia sobrevivi sem triunfalismos. Descobriu que a ternura pode continuar sem exigir retorno, e que dar valor ao vivido não implica prometer eternidade. O amor, percebeu, também é saber parar no sítio certo. Encontraram-se por acaso numa tarde de vento, à porta de um mercado. O instante foi claro, nenhum dos dois disfarçou, nenhum dos dois encenou euforia. Falaram como adultos que reconhecem o terreno. Lucas contou que, no hospital, havia dias em que o velho reflexo de se esconder tentava regressar, mas que agora conseguia travá-lo antes de se transformar em mentira. Rafael disse que andava a dormir melhor e que a concentração deixara de ser um combate. Riram de uma piada antiga, trocaram 2 ou 3 notícias triviais e a seguir fizeram algo improvável, não puxaram a conversa para o passado nem para futurismos redentores. A provocação estava ali, o e se um dia, que poderia incendiar o que restava, mas escolheram deixá-la em paz. O respeito ocupou o lugar do enredo. Ainda assim, a história não se dissolveu no ar. Ficou um rasto feito de pequenas certezas. Quando a verdade entra, o barulho das promessas perde força. Rafael compreendeu que não podia ser o porto de alguém que ainda não escolheu o próprio barco. Amar não é acolher metades. Lucas compreendeu que não podia pedir caminho a quem já caminhava direito. Ser fiel a si mesmo não cabe em sombras bem comportadas. As consequências existiram, amizades rearranjadas, silêncios nos grupos, olhares que medem sem direito. Mas, em vez de os esmagar, abriram espaço para uma estrutura nova, a da vida que não se curva a olhos alheios. Nessa arquitetura, a esperança deixou de depender do resultado. Não era vão ficar juntos nem nunca mais se verão. Era outra coisa, mais funda, a convicção de que a sinceridade vale mais do que qualquer promessa feita para apaziguar o medo do presente. Rafael seguiu com a leveza de quem não confunde paz com desistência. Lucas continuou a praticar a sua verdade como quem ganha músculo, devagar, todos os dias, sem pedir aplauso. Quando, de tempos a tempos, um pensava no outro, não era uma ferida aberta nem uma fantasia salvadora, era um reconhecimento simples, foste um ponto de viragem. E isso bastava. Se a cidade aprendeu alguma coisa com eles, foi isto. A honestidade pesa, sim, mais do que promessas brilhantes, mas é esse peso que abre portas que a mentira mantém trancadas. A história não terminou com cortinas a fechar-se, mas com janelas abertas. O futuro ficou em silêncio, não um silêncio de omissão, mas de possibilidade. Nessa quietude, cada um ocupou o lugar certo. Lucas, a caminhar para ser ele próprio sem pedir desculpa. Rafael, a guardar o que foi bom sem transformar carinho em dívida. E se um dia as linhas voltarem a cruzar-se, que seja porque ambos escolheram a claridade, não para corrigir o passado, mas para honrar o que a verdade lhes ensinou, a esperança é o nome que damos ao caminho quando deixamos de fugir de nós.